Pai, tudo bem? Hoje nós temos como proposta falar de um importante pensador grego chamado Aristóteles. E dentro dessa proposta, falar um pouco sobre a ética do meio termo. Então vamos lá. Palavras-chave, palavras importantes para abrir o nosso entendimento sobre o pensamento do autor: Aristóteles, ética, virtude, felicidade e razão. 5 palavras importantes para a nossa aula de hoje. Então, as questões iniciais, questões para provocar o nosso pensamento e o nosso entendimento sobre o que nós vamos trabalhar durante essa aula. Primeira delas, qual a finalidade última de todas as ações humanas? Depois, a felicidade está na vida consagrada ao ganho ou à riqueza? Uma boa pergunta. Terceira questão, o que é a virtude? Como adquiri-la? E a quarta questão, a ética de Aristóteles é uma proposta que pode orientar as ações humanas frente à atual pandemia? Uma questão também muito interessante, uma vez que a proposta dessa questão é relacionar a teoria de Aristóteles sobre ética à situação atual que nós estamos vivendo, provocado pelo novo coronavírus. Então vamos ver se nós vamos conseguir responder essas questões durante essa aula, ou pelo menos dar pistas para que possamos buscar refletir um pouco mais sobre essas questões. Então, o nosso ponto de partida é essa citação de Aristóteles, presente na Ética a Nicômaco, que diz o seguinte: ora, é esse o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. É ela procurada sempre por si mesma e nunca em vista em outra coisa, ao passo que a honra, ao prazer, à razão e a todas as virtudes nós de fato escolhemos por si mesmo. Mas também os escolhemos no interesse da felicidade, pensando que a posse deles nos tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém escolhe tendo em vista algum desses, nem em geral, qualquer coisa que não seja ela própria. É interessante nessa citação de Aristóteles que ele fala sobre a questão da felicidade. É interessante também pensarmos que na concepção do filósofo, quando nós agimos buscando como finalidade última das nossas ações a felicidade. Agora, vale lembrar que para Aristóteles, nós seres humanos, somos seres sociais, políticos, racionais. E é na polis, cidade-estado, e é na sociedade, na sociabilidade e nas relações com os outros, que eu me realizo enquanto ser humano. Então, como ponto de partida, nos faz pensar o seguinte, que mesmo que essa busca da felicidade ela seja uma busca particular, individual, mas ela acontece em meio a outras pessoas. E se acontece em meio a outras pessoas, aqui que vai entrar a questão da ética em Aristóteles. Eu busco a felicidade, mas nessa minha busca eu me relaciono com outras pessoas que convivem comigo também. Então, daqui para frente nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão da ética em Aristóteles e pensar que a felicidade ela é um fim e não um meio. Vamos pensar sobre isso também. A felicidade enquanto finalidade ou última das ações e não como meio. Vamos continuando. Então, Aristóteles nasceu no ano de 384 e morreu no ano de 322 a.C. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega. Aristóteles ele era filho de Nicômaco. Seu pai era médico e a profissão do próprio pai o influenciou muito
no seu aprofundamento na área das ciências naturais, das ciências da natureza. Aristóteles também foi discípulo de Platão e foi mestre de Alexandre Magno. Pressuposto de Aristóteles, para falarmos sobre ética. As ações humanas tendem para o bem, e o bem supremo é a felicidade, o que eu já falei um pouco no slide anterior. Que nossas ações tendem para o bem, quando nós agimos, nós buscamos o bem, e o bem supremo é a felicidade. Aristóteles ele estuda as ações humanas baseado naquilo que é natural no ser humano, o seu caráter ou temperamento. Aqui Aristóteles também ele vai trabalhar a questão do caráter humano, do temperamento, tá? É presente em Hipócrates, que vai tratar sobre os tipos de temperamentos que nós temos. E Aristóteles vai trazer essa teoria para tratar sobre a questão da ética, a questão do comportamento humano. E ele vai dizer que viver eticamente é viver conforme o seu caráter ou aprendizado, o que só é possível através da ação racional. O que isso significa viver conforme o seu caráter ou aprendizado? Significa ter o autoconhecimento, tá? Saber que tipo de temperamento orienta as suas práticas e as suas ações, para que você possa agir em conformidade àquilo que é importante para uma boa relação na sociedade. Ter uma relação e uma ação justa, uma relação prudente, de modo a não prejudicar o outro na sua busca desse bem supremo que é a felicidade. E também ele vai tratar sobre a questão da ação racional, uma vez que Aristóteles vai dizer que o ser humano, o homem, é um ser racional. E é no desenvolvimento da sua racionalidade que ele vai também conhecer aquilo que é próprio de si, as suas características pessoais. Então, a partir daqui da ação racional, Aristóteles vai falar sobre a virtude, palavra grega areté. A virtude é o meio, o equilíbrio entre o excesso e a falta. É o meio termo, né? Porque falar de ética Aristóteles é falar de comportamento através da virtude, um comportamento virtuoso, né? Que a ética de Aristóteles é a ética do meio termo, a ética do equilíbrio. Nem a escassez, nem o excesso. Sempre buscar o meio termo. No próximo slide eu vou dar alguns exemplos para melhorar a nossa compreensão em relação a essa questão. E Aristóteles vai dizer também que a virtude ela pode ser adquirida por meio da combinação de conhecimento, o hábito, que é a prática cotidiana, a atividade e a autodisciplina. Quatro características importantes, ou quatro meios importantíssimos para que o ser humano possa adquirir a virtude. Então, a partir daqui, Aristóteles vai dizer que a vida moral é uma moderação, é equilíbrio. Não se pode falar em atitude moral sem essa atitude estar fundamentada numa prática equilibrada. E aqui é muito interessante para pensarmos sobre nossas práticas e a prática daqueles também que convivem conosco, né, diante de uma situação. Como que é importante ter o autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento ter o equilíbrio para não agir nem com escassez e nem agir com excesso, de modo que a relação seja ética. Então, a partir daqui, nós podemos não concluir, né, o pensamento de Aristóteles, que aqui é um resumo muito simplório sobre o pensamento do filósofo, mas nós podemos dizer que, uma vez que as ações humanas tendem para o bem e o bem supremo é a felicidade, essa felicidade só pode ser alcançada, segundo Aristóteles, a partir da realização da excelência humana. E qual que é a excelência humana? A sua racionalidade. Agora, vale lembrar também que Aristóteles ele vai dizer o seguinte, olha, como que um pai de família que não tem o que dar de comer para os seus filhos pode falar que é feliz? Né? Então, isso é importante também na teoria de Aristóteles. Agora, o alimento, o pão, a riqueza,
os prazeres, a amizade, a família, não são fim em si mesmo, são meios que podem levar à felicidade. Mas, na concepção de Aristóteles, esses elementos que são necessários para a vida humana, para a sobrevivência humana, né, muitos deles para a sobrevivência humana, eles são meios, eles não são fins em si mesmos. O fim é a própria felicidade, que é o bem supremo. Então, agora alguns exemplos para tentar clarear um pouco mais o nosso entendimento sobre o que foi dito anteriormente. Então, Aristóteles vai afirmar que a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois vícios. Então, vamos lá. Então, aqui, a carência é um vício, o excesso é outro vício e a virtude é o meio termo. Então, os exemplos. Então, a covardia, que é uma carência, tem como excesso a temeridade, e a coragem é a virtude. A covardia, o medo de tudo, a temeridade, não ter medo de nada, e a coragem é o meio termo, é a virtude. O esbanjamento, quer dizer, abrir mão de todas as coisas, esbanjar, né, é a carência, é o vício de carência. A avareza, estar preso às coisas materiais, à riqueza, é o excesso. E a generosidade é o meio termo. Aqui está encontra a virtude. E um outro exemplo, descomedimento. Sou descomedida. É o vício de carência. A insensibilidade é o vício de excesso. E a temperança ou a moderação é o meio termo, é a virtude. Aqui, três exemplos que nos ajudam a compreender bem a virtude ou meio termo em Aristóteles. E vale lembrar também que muitas vezes em nossas práticas cotidianas nós somos provados em relação a isso, né? Por exemplo, uma situação de conflito com alguém. Muitas das pessoas, a carência, né, o vício, elas têm medo de tentar resolver essa situação, então elas fogem. Outras pessoas já querem resolver através da agressividade, da brutalidade, da violência, é o vício de excesso. E qual que seria a virtude, o meio termo? A coragem para dialogar, para enfrentar a situação de frente, procurar a pessoa, e a coragem para dialogar, né? Então aqui um outro exemplo também que pode nos ajudar a compreender a ética do meio termo de Aristóteles. E pensar na virtude, né, como viver esse período de pandemia a partir da proposta de Aristóteles. Como a proposta de Aristóteles pode nos ajudar a viver bem esse período tão complexo que todos nós estamos passando neste momento. Outro aspecto interessantíssimo aqui, que para alcançar a virtude é preciso de uma educação para a ética. Isso é importantíssimo. Por isso que o processo de ensino-aprendizagem, o processo educativo, ele não pode estar preso somente no conteúdo. O conteúdo ele é essencial, é necessário. Agora, juntamente com ele, deve ter uma educação para a ética, uma educação que possa contribuir e colaborar para a formação de cidadãos, cidadãos éticos, cidadãos equilibrados. Uma palavrinha importantíssima para nós nesses últimos tempos. Uma educação para a ética em Aristóteles é uma educação para a virtude, uma educação para o equilíbrio, para saber lidar com os conflitos pessoais, interpessoais, para saber lidar com as emoções. No mais, aqui as nossas referências bibliográficas. Terminamos a nossa aula de hoje, mas não encerramos a nossa reflexão. Um abraço e cuidem-se!